Olá para vocês que estão me ouvindo por aqui. Meu nome é Alexandre e eu estou aqui para compartilhar uma palavra com você. Falei no último vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz sobre o assunto deserto, em que eu trabalhei o Salmo 84 e alguma coisa muito impressionante naquele salmo que fala sobre pessoas que são capazes de transformar o deserto em um lugar de fontes. E esse vídeo está no canal, você pode assisti-lo quando quiser, mas por que trazer esses vídeos aqui? Recentemente, assim, eu acabei conversando com algumas pessoas, várias pessoas, vivendo algum drama em sua vida, alguma situação muito difícil. E essas pessoas todas estavam com algum nível de desespero e prestes a tomar decisões muitas vezes erradas em relação às suas vidas, em relação até a sua caminhada com o próprio Deus, seu relacionamento com o Senhor. E eu fiquei pensando em como chegar nessas pessoas, como tocar essas pessoas, como tocar esses corações. Eu mesmo tenho vivido momentos desafiadores e tenho crescido com Deus na minha caminhada, conhecendo mais dele a cada dia e sendo alimentado por sua palavra, e aquilo que Deus ia falando ao meu coração, eu quis compartilhar de alguma forma, por isso estou gravando esses vídeos. Então, bom, falamos então sobre deserto e como fazer do deserto um lugar de fontes. Eu não vou voltar na última palavra, mas vou hoje aqui falar sobre o propósito do deserto. Há um propósito no deserto. E a gente poderia usar muitos textos e as histórias de muitos personagens bíblicos, mas tem um texto para mim que é marcante. Ele é um grande ensinamento sobre esse tema deserto. Como enxergar o deserto, como entender o deserto, como crescer no deserto. E esse texto que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse vídeo é o texto de Deuteronômio 8. Esse texto é muito impressionante, é muito desafiador, é muito revelador. E eu quero ler com vocês esse texto, lembrando que eu estou lendo na versão Nova Bíblia Viva, com apoio aqui da NVI, talvez da NA, né? Mas eu estou lendo aqui agora a Nova Bíblia Viva, que eu acho que é uma versão fácil de trabalhar, simples de entender. Então vamos à leitura desse texto. Prestem bastante atenção nesse texto. Ele diz assim: tenham muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, se multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Vale lembrar que Deuteronômio é uma lembrança, né? Uma revisão de tudo que Deus falou, né? Das coisas que aconteceram. É um preparo do coração do povo antes de entrar na terra prometida, né? Então, Moisés, que entende-se, né, ser o autor do Pentateuco, né, dos primeiros 5 livros da Bíblia, está aqui então fazendo
tá lembrando o povo, né? É a segunda lei, Deuteronomos, né? É a segunda lei, está lembrando o povo das coisas importantes. Então, esse texto é um texto em que ele traz a memória, né? Deus está trazendo à memória do povo uma série de coisas importantes e dando avisos importantes. Então, ele começa dizendo, voltando a ler aqui, tenham muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, se multipliquem e tomem posse da terra, que o Senhor, sob juramento, que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Então ele fala: tenham muito cuidado. E cuidado é coisa de gente madura. Gente madura que tem cuidado. Crianças normalmente são desatentas, são descuidadas, exatamente por falta de vivência, né? A falta de vivência de uma criança produz nela uma certa inconsequência, né? Então a criança é naturalmente inconsequente, porque ela tem pouca vivência, pouca experiência. Então, o texto está dizendo aqui, olha, prestem atenção, tenham cuidado em cumprir todos os mandamentos, estejam atentos, não vivam de qualquer forma, não vivam de qualquer maneira, prestem atenção, tenham cuidado, cumpram todos os mandamentos, para que, propósito final, objetivo, tenham cuidado de cumprir os mandamentos, para que. E esse para quê nos faz perceber que sem cuidado não tem futuro. Não tem futuro para quem vive de forma descuidada. Não tem futuro para quem vive de forma desatenta. Precisa haver diligência, responsabilidade, zelo, cuidado. Então, essa é uma palavra que chama a responsabilidade do povo para esse lugar de atenção, esse lugar de cuidado, né? No versículo 2, ele reforça isso. Eu falei da criança que não tem, que tem um pouco de inconsequência porque ele não tem muita vivência, muita experiência. Ele vai dizer no 2: lembrem-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos. Então, lembrem-se. Cresçam com o que vocês viveram, né? Ou seja, lembrem-se. O que vai alimentar o cuidado de vocês? O que vai produzir em vocês cuidado, zelo, atenção, discernimento? O que vai produzir isso em vocês? A lembrança da experiência vivida, do que vocês passaram, do que vocês enfrentaram. Ele fala: lembrem-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos. Aí agora vem uma pancada. Uma pancada. Para humilhá-los e prová-los. Gente, Deus guiou o povo no deserto para humilhá-los, para prová-los. Marcante isso. E aí ele diz: por que ele humilhou e provou o povo? E esse humilhar não é humilhar no sentido de eu te humilhei, eu te pisei, eu mostrei para você que você não vale nada, que você não é nada, que você não serve para nada. Não é esse tipo de humilhação, né? Mas é uma humilhação no sentido de que você Deus permitiu que o povo passasse por situações de fome, de dificuldades que ressaltaram o quê? A impotência deles, a fragilidade deles, a fraqueza deles. Mas Deus compensou essa fragilidade deles com a sua própria fidelidade e o seu amor
e o seu cuidado e o seu zelo. Então, vamos acompanhar o texto para ver isso. Então, Deus fala aqui, Deus fala que conduziu o povo pelo deserto para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Então, Deus estava interessado em saber de alguma coisa. Deus estava interessado em ver alguma coisa, em conhecer alguma coisa. Bom, mas Deus não precisa provar a gente para saber quem nós somos. Deus não precisa provar a gente para conhecer as nossas intenções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. É ou não é? Ele é onisciente, ele sabe de tudo o tempo todo. Ele sabe de tudo que foi, de tudo que é, de tudo que será. Então, como é que é essa prova? O que é essa prova? Por que Deus nos prova? O que Ele quer fazer com essa prova? Na verdade, Ele não quer exatamente saber o que vai no nosso coração, porque Ele já sabe, mas Ele quer revelar o que está no nosso coração. Ele quer mostrar o que está no nosso coração. Ele quer que a gente se entenda, se perceba, se veja no processo de caminhada com Ele. Onde a gente está, em que estágio a gente está, o quanto a gente cresceu e o que consiste em um problema para a gente. O que consiste em um obstáculo dentro da gente, da nossa mente, da nossa alma. O que consiste em uma dificuldade. Então, lembrem-se, eu conduzi vocês, eu guiei vocês no meio do deserto para humilhar vocês, ou seja, quebrar o orgulho de vocês e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês. Se vocês obedeceriam ou não aos mandamentos, né? Versículo 3 fala assim: Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com maná que nem vocês nem seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus usou esse texto lá na ocasião da tentação. E aqui Deus está falando para o povo, né? Moisés está lembrando o povo sobre o que Deus fez. Ele os afligiu, deixando que vocês passassem fome. E aí, quando vocês passaram fome num lugar onde vocês não poderiam trabalhar, não poderiam plantar, não poderiam colher, não poderiam lutar pelo próprio sustento, nesse lugar de total impotência, o que ele fez? Além de ressaltar a impotência de vocês como povo, ele ressaltou a sua misericórdia, ressaltou a sua graça, o seu favor. O que ele fez? Ele deu alimento a vocês, ele cuidou de vocês, ele sustentou vocês com maná que os seus pais não conheciam, ninguém tinha experimentado aquilo. Então vocês passaram a lidar com a escassez, mas a resposta de Deus para a escassez foi a bênção dele, o cuidado dele. Ele não tirou vocês do deserto, mas ele ensinou para vocês aquilo que é mais fundamental na vida de fé: a dependência. Dependência não é uma atitude para um dia, para uma circunstância, para um momento, é algo que precisa ser construído, né? No nosso caráter, precisa ser acrescentado ao nosso caráter, a nossa identidade, vamos colocar assim, melhor ainda, a nossa identidade. A minha identidade consiste em ser alguém que depende do Senhor. A minha identidade é a identidade de filho, e de um filho que depende do Senhor.
que não se move sem esperar pelo Senhor. E a identidade, que é um ponto interessante, porque foi exatamente o que aconteceu com Jesus lá no deserto. O diabo, quando Jesus teve fome, ou seja, Jesus está lidando com a sua própria impotência, né? Jesus está no deserto, ele foi levado para lá para ser tentado. Para lidar com as crises do seu próprio corpo, para lidar com as fomes do seu corpo, para aprender a subjugar o seu corpo, para aprender a colocar Deus em lugar de prioridade em sua vida. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para fazê-lo crescer. Mas Jesus precisava crescer, precisava. O texto de Hebreus, capítulo 5, verso 8, diz assim que, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência através daquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obediência. E ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E esse tempo de deserto, lá, os 40 dias que ele passou no deserto, foi um tempo que ele sofreu. Mas ele cresceu nesse tempo, ele foi alimentado em seu espírito. E aí chega uma hora que o corpo dele está entrando em colapso, sabe? Se é que eu posso usar essa expressão. Ele está no limite da sua força, perdendo todas as suas energias ali, porque agora chega um momento final que dali ele não consegue passar, humanamente falando, e aí ele tem fome. E nessa hora o inimigo chega. Nessa hora de total fragilidade de Jesus, o inimigo chega e o inimigo põe à prova a identidade de Jesus. Ele vai falar para Jesus, por que você está passando fome? Por que você está esperando? Tá nesse tempo de espera, esperando o quê? Está esperando o quê para matar a sua própria fome? Você é o filho de Deus? Ou será que não é? Se você é o filho de Deus, transforma pedras em pães. E Jesus não entrou na conversa do diabo, não teve nenhuma crise de identidade. Ele se manteve no seu lugar de dependência de Deus. E aí, nesse lugar de dependência, ele responde ao diabo com essa palavra: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diabo, mesmo com fome, mesmo com uma fome incontrolável, mesmo com o meu organismo gritando para ser saciado, eu não perco a minha convicção de quem eu sou em Deus e de que eu não posso me render a qualquer coisa que me tire da missão, que me tire do propósito, que me faça errar esse alvo. Que coisa impressionante, que coisa poderosa, né? Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus traz esse texto à tona, que fala de experiência no deserto, no momento em que ele está saindo do deserto, mostrando que Jesus está desenvolvendo em sua própria vida isso que todos nós precisamos desenvolver, que se chama dependência. Sem dependência de Deus, nós não vamos conseguir obedecê-lo. Por isso ele permite que sejamos afligidos. Por isso que ele permite que a nossa impotência venha nos esbofetear. Por isso que ele permite que às vezes situações mostrem pra gente, olha, você não consegue resolver essas questões. Você é incapaz, você é fraco, você é frágil, você é totalmente limitado. O deserto grita isso para nós, mas no meio do deserto Deus está falando conosco. Eu estou aqui.
E não tem problema ser fraco. Sabe, quando Paulo estava lá clamando para que Deus o livrasse dos espinhos na carne, Deus disse para ele: fique tranquilo, Paulo, a minha graça te basta. Porque quando você se percebe fraco, é a hora em que eu posso agir na sua vida e através da sua vida. Se você não lidar com a sua própria fraqueza, você vai se enganar achando que é capaz de se resolver, achando que é capaz de solucionar as coisas por sua própria força. Não, não faça isso. Não faça isso. E é esse o texto que a continuação do texto vai falar exatamente sobre isso. Pulando aqui para o versículo 6, ele fala assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, não deixem de temê-lo. Por quê? Vem um pois. Obedeçam, temam ao Senhor, andem nos seus caminhos, porque, aí vem o 7, pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, terra de ribeiros, de fontes e de abundantes mananciais que regam vales e montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiros, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra onde há muito alimento, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde o cobre é facilmente encontrado nas colinas. Que lugar maravilhoso! Deus vai levar você para lá, vocês para lá. Então fala assim: obedeçam aos mandamentos, andem nos caminhos do Senhor, não deixe de temê-lo. Por quê? Porque Ele vai levar vocês para uma terra maravilhosa. E com isso a gente entende que assim, a gente não tem que obedecer a Deus para sair do deserto. Não é o preço para sair do deserto. Ó, vocês só vão sair do castigo se fizer tudo direitinho. Ah, você tirou nota ruim na prova? Então senta aqui. Você vai escrever não sei quantas vezes tal, a frase eu preciso estudar mais. Só depois que você escrever 1000 vezes a frase eu preciso estudar mais é que você vai sair do seu castigo. Deus não faz isso. Não é essa a questão. Deus não está falando assim: olha, vocês precisam obedecer para sair do deserto. Não. Vocês precisam obedecer, aprender a obedecer, aprender a ser fiel, aprender a depender de mim. Por que vocês vão sair do deserto? Gente, a bênção é mais perigosa que o deserto? É mais fácil você se agarrar a Deus e andar em dependência dele no deserto do que na bênção? A bênção te ilude. E aí vocês vão para uma terra maravilhosa. E aí, quando vocês chegarem lá, vocês vão se esquecer de mim? E é exatamente o que ele fala, olha. No versículo 10. Quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Mas vigiem, olhos abertos, atentos, mas vigiem para não se esquecer do Senhor, o seu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, as suas leis, os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Para que não aconteça que, depois de terem comido e estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois de multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentarem a prata e o ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e venham a esquecer o Senhor, o seu Deus, que libertou vocês da escravidão do Egito. Gente, isso é coisa que é muito fácil de acontecer. É muito fácil da gente se esquecer. É muito fácil da gente se esquecer daquilo que viveu lá no tempo de escassez e se iludir com o tempo de abundância,
com a multiplicação dos nossos bens. É muito fácil quando você, então, enfim, tem uma terra e aí você trabalha e prepara a terra e planta e colhe e tem bons resultados e negocia bem e começa a enriquecer e você pode se iludir achando que a sua mão te garantiu esse tempo de bênção. Mas tenham cuidado, vigiem para que vocês não percam de vista um fundamento importante. É Deus quem cuida de nós. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos supre, é Ele quem nos fortalece. É na sua graça que somos fortes. Então, vocês precisam aprender no deserto a depender do Senhor, a obedecer ao Senhor, para que quando venha o tempo de bênção, vocês tenham registros. Então o deserto serve para isso, meu amigo. O deserto, ele precisa ser árduo. O deserto precisa ser doloroso. O deserto precisa ser marcante, porque ele precisa ser inesquecível. O deserto precisa ser perturbador. A repetir as palavras que eu já falei, precisa ser doloroso. Para quê? Para que crie um registro em você, uma marca em você, daquilo que você perdeu, daquilo que gastou em você, daquilo que você sofreu. Precisa ficar uma marca disso na sua vida. Por quê? Porque vai ficar a marca da dor, mas a marca do alívio, do cuidado do Senhor, da certeza de que Ele esteve com você no deserto. Então você vai lembrar que teve fome, mas vai lembrar que Ele supriu você. E supriu assim de forma miraculosa. Saiu água da rocha. Caiu comida do céu. Esses registros precisam ser inesquecíveis. Então, por isso que o deserto precisa ser doloroso. Porque você vai lembrar da lágrima, mas vai lembrar do consolo do Senhor. Da paz que excede o entendimento, que guardou você em meio às aflições. Os mares tumultuaram ao seu redor, mas o Senhor sustentou o seu barco e você não afundou. Esses registros são fundamentais para que quando você entre na terra, você não se iluda com os tesouros da terra. Por quê? Porque o verdadeiro tesouro você está carregando dentro de você. É a fé num Deus presente, num Deus Emanuel, num Deus zeloso e cuidadoso. Versículo 15 fala: e que os conduziu pelo imenso e terrível deserto, olha o que eu estou falando, cheios de serpentes venenosas e escorpiões, de terra árida e sem água. Ele tirou água da rocha para vocês. O deserto de dor, mas o deserto de consolo. O deserto de perdas, de danos, mas o deserto de fortalecimento no homem interior, de aprendizado a respeito do caráter de Deus. Versículo 16: e os alimentou no deserto com maná que os seus pais não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Ou seja, para quebrar o orgulho de vocês, para mostrar que vocês não devem nunca se sentir autossuficientes. É da mão de Deus que vem a bênção que a gente precisa. Aí fala, tudo isso aconteceu para o bem de vocês. Então, versículo 17, o Senhor agiu assim para que vocês nunca viessem a pensar, conseguimos essas riquezas com nossa própria força e capacidade. Lembrem-se sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com seus antepassados, conforme se vê hoje.
Mas se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, servindo a eles e adorando-os, asseguro-lhes hoje que vocês certamente morrerão. Desobedecer a Deus é morte, mesmo no ambiente de bênção. Sabe, a bênção não é o fim do processo. É só parte do processo. O processo continua, a caminhada continua. Se a gente não aprende a obedecer nesses tempos de dor e de aflição, quando vier a bênção, quando vier a abundância, porque a promessa foi feita, então nós vamos entrar numa terra de promessas. Então, quando vier a abundância, quando vier um tempo de alegria e de fartura, eu preciso continuar obedecendo ao Senhor, porque não obedecer ao Senhor significa morte. E nenhuma das conquistas que nós temos com nossa própria força nesse mundo dá garantia de coisa alguma. Sabe? Nós não temos garantia de coisa alguma. Às vezes você vê um milionário, um bilionário, que mesmo com todo o dinheiro não consegue sobreviver a um acidente, ou a uma enfermidade, ou a um câncer, mesmo tendo acesso à melhor medicina do planeta, porque, sabe, nem todo o dinheiro do mundo vai impedir que você perca entes queridos. Nem todo o dinheiro do mundo vai impedir que você, de repente, cometa um erro e perca tudo e se veja endividado. Nada que a gente consegue construir por conta própria é realmente garantia de coisa alguma. Então Jesus lá para Satanás diz: Satanás, sabe, eu vim para esse mundo para operar como um homem, e como um homem eu quero aprender a descansar em Deus, a confiar em Deus, a depender de Deus, a obedecer a Deus. E eu farei isso, vou obedecê-lo. E tem uma coisa que eu tenho experimentado e acabei de experimentar agora nesses 40 dias no deserto. É que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, meu querido, Deus quer nos fortalecer com sua graça. Eu lembro de Caleb. Caleb foi um dos 12 espias enviados para fazer um relatório da Terra Prometida. Mas ele se tornou uma minoria, né? Dos 12 homens, apenas 2 creram no impossível, no improvável, né? Humanamente falando, porque a terra era boa, mas tinha os poceiros da terra, os habitantes da terra eram fortes, eram poderosos, tinham cidades fortalecidas com muralhas e tinham exércitos estabelecidos, né? Tinham mais força, tinham um potencial muito maior de resistir e vencer Israel do que Israel tinha de avançar e conquistar. Mas o povo não se movia pelo que via, né? Mas pela fé em Deus, e o Deus que tinha prometido a terra estava abençoando eles e abrindo caminhos para eles. E eles não tinham razão para não crer no Senhor depois de Deus fazer tudo o que tinha feito. E então, diante disso, Deus falou: então vocês vão passar 40 anos no deserto. Vocês vão sofrer esses 40 anos. Eu preciso treinar o coração de vocês para me obedecer e para andar em independência. E o povo foi então obrigado a passar os 40 anos no deserto. Mas o que Caleb tem a ver com isso? Podia até falar assim: então deixa eu entrar, vocês não querem, eu entro. Mas não, Caleb e Josué precisaram também sofrer os 40 anos de deserto. Esse deserto que diz aqui a palavra, olha,
que os conduziu pelo imenso e terrível deserto cheio de serpentes venenosas e escorpiões, de terra árida e sem água. E Caleb teve que sofrer esse deserto. Mas sofrendo esse deserto, o que Caleb faz? Como ele vence o deserto? Naturalmente, voltando à última palavra lá sobre o Salmo 84, ele tinha caminhos aplanados no coração. Ele olhava para o deserto à sua volta, mas certamente a esperança, a expectativa de entrar no lugar da promessa, de usufruir daquele lugar, a confiança que ele tinha em Deus alimentou o seu coração. Foi uma âncora para a sua alma, não deixou que ele entrasse em desespero. E aí, passado o tempo, quando chegou a época de entrar na Terra Prometida, ele vai lá para Josué, que ia fazer a divisão da terra, e fala: Josué, lembra bem que eu fui premiado por Moisés, exatamente porque eu criei em Deus e não entrei naquele pensamento incrédulo dos outros 10 espias. Moisés falou assim: então o lugar onde você pisou o seu pé vai ser seu. Então Josué, lembra que Moisés prometeu aquilo e me dá esse monte, porque hoje, e nessa ocasião, já tinham se passado 45 anos. Então Caleb estava com 85 anos. Caleb fala assim: hoje eu estou tão pronto, tão forte, tão capaz de entrar e conquistar essa terra como estava há 45 anos atrás. Sua fé estava intacta e ele estava totalmente pronto para se apossar daquela terra. O que é que manteve o coração de Caleb firme daquele jeito? Eu diria que foi exatamente ter caminhos aplanados no coração, de ser peregrino de coração, de olhar para Deus antes de olhar para as coisas. É assim que a gente transforma o deserto em um lugar de fontes. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, quero dizer uma coisa para você sobre o deserto. Ele é uma bênção para a sua vida. Ele é uma fonte de graça e de crescimento. Deus está usando o seu deserto para mudar a sua vida. Deus tem planos para esse deserto, não de matar você, mas de causar, de deixar marcas na sua vida, deixar registros. Deus quer que Ele quer ressaltar a sua impotência. Só para quê? Para chegar na sua cara que você não é de nada? Não. Porque na sua impotência Ele vai mostrar a fidelidade dEle, a graça dEle, o favor dEle, os milagres dEle. Para que você saiba, em qualquer outra ocasião, em qualquer outra circunstância, em qualquer outra condição em que você se encontre, você saiba que Deus está contigo e Ele te ajudará. Que Ele deve ser a fonte da sua vida, a sua maior riqueza, o seu principal conselheiro. Deserto é uma bênção. Deus pode ter te mandado para o deserto para quê? Para te humilhar. Mas humilhar é bom, porque o nosso ego só nos traz problema. Deixa Ele trabalhar a sua alma, o seu coração. Deixa Ele moldar você. Deixa Ele ensinar você os padrões do céu. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele tem planos melhores, maiores. Ele sabe o que está fazendo. Ele vai conduzir você. Então, meu querido, minha querida, confie no Senhor e descanse no Senhor, porque se você passar por esse tempo e por todo esse processo com Ele, no final
Você não vai ter apenas um versículo decorado, mas você vai saber com toda a certeza e com toda a experiência que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ame o Senhor, busque o Senhor, conheça o Senhor, aproveite a oportunidade em que Ele tira coisas da sua vida para te salvar. Aprenda a depender dEle. A obediência a Deus salva você. A dependência de Deus protege você. Então, deixe Ele te ensinar isso e se fortaleça no seu amor. Aprenda nesse deserto. Aproveite o deserto. Aproveite o tempo de distrações. Aproveite a falta de condições de fazer o que você quer, o que você bem entende. Aproveite a falta de condições que você vive hoje, talvez, de dar vazão aos seus desejos, aos seus sonhos. Talvez seja uma oportunidade para que distrações sejam tiradas da sua vida e você possa focar nele, focar em conhecê-lo, focar em amá-lo, focar em crescer na intimidade com o Senhor. Deus abençoe você. Deus guarde você. Deus fortaleça você. E lembre-se, não é para a morte. É para a vida. É para a vida em abundância. Deus abençoe você.